Olá, paz e bem a todos. Estamos aqui, como sempre, invocando o nosso Senhor Jesus e a sua digníssima Mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa neste canal. E é com imensa alegria, depois de muito tempo, estarmos aqui meditando Marcos, capítulo 5, do versículo 35 ao 43, que eu acho que todo mundo conhece, Todo cristão conhece, que é Jesus e a filha de Jairo, A tão famosa frase Talita cum, Quer dizer, que é em aramaico antigo, eu te digo, levanta e anda, E essa história, esse acontecimento é uma das coisas mais fascinantes que tem aqui na Bíblia, É muito impactante e daqui a gente tira muitos ensinamentos, para a nossa vida. Onde eu estava meditando aqui e eu vendo aqui na internet, eu acho que eu nunca tinha visto esse outro ponto, Mas se tiver, não tem problema, Sinal que Deus falou com ambos, Então vou ler para vocês, é bem curtinho. Espero que, se você estiver assistindo o vídeo, acompanhe na sua Bíblia. Vamos lá. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cum. Isto quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura. E mandou que dessem comida à menina. Interessante essa história, Para mim ela é simplesmente fantástica, por muitos motivos, O primeiro aqui, Deus, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que Jesus disse, quando chegaram com a notícia: Não tenha medo, tenha fé. Porque Deus sonda o coração, e a alma de todo ser humano. Então acho que Deus viu que ele estava com muito medo. Então pediu para que ele tivesse fé, e não desse lugar ao medo. Já que no versículo 38, isso aqui é interessantíssimo, isso aqui foi que me chamou muita atenção. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando.
tem algumas pregações, algumas explicações sobre esse milagre, né, que eu já vi aqui no YouTube, que relatam, né, que fazendo uma analogia como se a gente fosse a menina, né, a filha de Jairo. Aqui no caso, eu já penso um pouco diferente. Eu penso que no caso aqui a gente seria a casa de Jairo e não a menina. Como Deus falou, a menina não estava morta. Ela estava dormindo. Agora a casa de Jairo estava uma bagunça. Aí é muito parecido com a gente, né? Não é porque às vezes a gente está em silêncio que você esteja em paz. Então às vezes está uma bagunça por dentro, né, do seu ser, né? Sua alma, está tudo por dentro ali, está tudo desordenado. Então é mais ou menos isso. Primeiro, Deus manda que todos saiam, né? Ou seja, aí, quando entraram na casa de Jairo, né, Jesus encontrou ali uma grande confusão geral, com todos chorando e gritando bem alto. Então ele disse, o que foi que Jesus disse? Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Ou seja, né, quando Jesus entra, vê aquilo, por que essa confusão todinha? Essa é a pergunta que Deus faz pra gente, né? Por que essa confusão todinha? Ou seja, tem coisas 100% desordenadas na nossa vida. E a gente tem que fazer essa pergunta todo dia, o porquê disso. Por que essa confusão, né? Por que essa aflição na alma, no espírito, no seu ser, né? Então começaram a caçoar dele. E quantas vezes nós duvidamos de Deus em algum momento da vida? Cada um tem que olhar para dentro, né? Você duvidou, não da existência, você, mas Deus, está tudo dando errado. Será que eu não estou sozinho, não? Será que Deus, né, esqueceu de mim? Não, não esqueceu. É o jeito que Deus faz. Então aqui, mas logo no seguinte, né? Ele fala, mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto dela onde ela estava. Ou seja, tem gente, tem coisa demais dentro de você, tem muitos pensamentos, tem muita coisa que está precisando ser jogado fora e deixar só o melhor. E o melhor às vezes é muito pouco. Muito pouco não existe, né? É pouco. Tinha gente demais na casa de Jairo. Às vezes tem muitos pensamentos, muitas ideias. Quais são essas ideias que estão permeando a sua cabeça, né? Perturbando aí o seu espírito, a sua alma, tirando a paz, né? Tira isso. Você tem que sair. Aí quando entra Jesus, entra a faxina, é limpeza. Tem que ficar só os melhores, quem tem fé. Isso faz, né, com que a gente repense, né? Primeiramente, todas as ideias, né? Todas as motivações, as amizades. É por aí. Literalmente, quem está do seu lado. Porque quando Jesus perguntou isso daqui, o que fizeram? Caçoaram de Jesus. Né? Quando ele entra na casa de Jairo e ele pergunta, olha, por que vocês estão gritando? A menina não está morta, ela só está dormindo.
caçoaram dele. Ou seja, às vezes você está num ambiente que só você acredita e as pessoas não dão valor às coisas de Deus. Então, assim, você tem que andar com quem tem fé. Vai dar certo. E que te põe para cima. Não é fácil, né? Porque tudo que requer um certo esforço, tudo que é excelente, tudo que é bom, é bem difícil mesmo, gente, né? Não é muito fácil não, né? É muito esforço. Mas dá certo. E principalmente quando você tem uma pessoa, amizades boas, né? Aí é uma maravilha. Para que essas pessoas, essas más pessoas, se você estiver próximo, não caçoe. A primeira coisa que Deus fez foi tirar essas pessoas, né? Sai daqui. Tira todo mundo, né? Tanto que ficou só os 3 discípulos e os pais da menina. Interessantíssimo isso aqui. E quando aqui, e pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isto quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se, né? E no mesmo instante a menina, que tinha 12 anos, começou a andar, levantou-se e começou a andar. É isso aí que Deus, né, faz com a gente. Você acha que você tá morto? Não, meu filho, você só tá dormindo, levante-se, né? Acorda, né? Fazer que nem a história, né? Como diz a minha mãe, acorda pra vida, tá entendendo? Tem que ser assim. Mas a gente tem um pouquinho aqui da filha de Jairo, mas eu acho que a gente tem mais aqui da casa de Jairo, né? A casa de Jairo representa o nosso interior, coisas que tem que sair, para que fique só coisas boas. E aí sim, quando saiu todo mundo, ficou só as coisas boas, Jesus, os 3 discípulos, o pai e a mãe dela. Jesus fez um milagre. É aí que entra o milagre. Foi então que ela acordou, porque ela não estava de fato morta. Se ela tivesse, Jesus tinha dito: olha, ela estava morta e eu a ressuscitei. A filha de Jairo é que nem nós. Às vezes a gente dormimos na fé, né? Mas que mediante os amigos de verdade, as pessoas que acreditam, ficaram perto dela e chamaram Jesus, que é Ele que faz o milagre, né? Se não fossem essas pessoas. E aí? Então, assim, a gente tem que pedir a Deus sempre que envie pessoas. A gente não faz nada sozinho. Ilusão. Nós temos que pedir sempre boas pessoas ao nosso lado, mas principalmente que Deus esteja na nossa casa. Assim como Deus entrou e fez a limpa na casa de Jairo, que Deus entre na nossa casa e faça a limpa na nossa casa também. Casa que eu digo, casa, o nosso interior, né? Para que nós deixemos as coisas erradas e fiquem só com as coisas de Deus, só as coisas boas, porque é aí que o milagre acontece. É aí que você vai ver, como diz aí no bom jargão, né? O extraordinário. Não é verdade? Então, fiquem com Deus e até a próxima.